Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edivan Souza e estamos começando neste momento mais um estudo bíblico. Vamos estar falando hoje sobre Jesus através dos evangelhos. É evidente que o personagem mais importante dos evangelhos é Jesus. Os autores dos 4 livros registraram com detalhes os fatos mais importantes da vida do Messias. Que saibamos, Jesus nunca escreveu qualquer obra literária. Entretanto, os seus feitos, suas obras, palavras, ensinamento durante os 3 anos do seu ministério se encontram relatados em parte em todos os 4 evangelhos. Do seu nascimento até a sua morte, Jesus é o personagem mais conhecido e popular da Escritura. Tudo gira em torno dele, ele é o centro, a figura mais impressionante nas páginas do Novo Testamento. Ou por que não dizer, Jesus é o tema central da Bíblia. Dos 3.779 versículos que há nos 4 evangelhos, mais de 50%, ou 1934, foram proferidos por Jesus. Isso é importante você saber disso. Mateus e Lucas descrevem a genealogia de Cristo. Eles, como também Marcos, nos falam da tentação de Jesus. João descreve o episódio do primeiro milagre de Canaã. Cada autor compartilha conosco histórias, acontecimentos, lágrimas, alegrias e vitórias que marcaram a vida do Messias. Podemos, através da pena de cada evangelista, ver Jesus 100% Deus e 100% homem. Damos glórias a Deus por termos estes 4 evangelhos à nossa disposição, pois não há outros escritos sobre a vida de Jesus a não ser menções. Poucos que viveram os seus dias relataram algo sobre ele. Joséfo, o grande historiador judaico, escreveu um pequeno parágrafo num dos seus livros mencionando Jesus. Tacito, o historiador romano, fala ligeiramente da morte de Cristo e da existência de cristão em Roma. Não há muitas referências sobre o Messias no Antigo Testamento. Por isso devemos estudar bem e guardar em nossos corações as palavras dos evangelistas. São para nós obras, histórias inspiradas e ungidas pelo Espírito Santo sobre a vida de Cristo, nosso Salvador. Jesus e seu conceito da Escritura. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, sabem quem ele é, crê nele, mas infelizmente não crê na Bíblia. Qual foi a posição de Jesus sobre a Bíblia? Ele leu a Escritura, como está registrado em Lucas capítulo 4, versos 16 e 20. Ensinou a Escritura, como está escrito em Lucas capítulo 24, verso 27. Chamou a Escritura de palavra de Deus, como está escrito em Marcos capítulo 7, verso de número 13. E por fim, cumpriu as Escrituras, como está escrito em Lucas capítulo 24 e o verso 44. E uma de suas últimas referências à palavra, Lucas capítulo 24, verso 44,
Jesus aprovou a escritura do Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, também afirmou que as escrituras são a verdade, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Jesus viveu e procedeu de acordo com as escrituras. Lucas, capítulo 18, verso 31. Declarou que o salmista Davi falou pelo Espírito Santo. Marcos, capítulo 12, verso 35 e 36. Venceu o diabo no deserto com a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, verso 9 a 10. Declarou que aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo enquanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. No mesmo Evangelho, o Senhor Jesus ainda disse que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. Jesus, nos seus ensinos, citou pelo menos 15 livros do Antigo Testamento e ainda fez alusão a muitos outros, tanto no modo de falar quanto nas declarações específicas. Demonstrava com clareza o seu zelo pela escritura do Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. O mestre da Galileia reivindicava a autoridade divina, não somente em favor das escrituras do Antigo Testamento, mas também em favor de seus próprios ensinos. Tanto é que chegou a afirmar que o que ouve as suas palavras e as pratica é sábio. Mateus capítulo 7, versículo 24. Porque os seus ensinos provêm de Deus. João capítulo 7, verso 15 a 17, capítulo 8, verso 26 a 28 e capítulo 12, verso 48 a 50 e capítulo 14, verso 10. Portanto, nós estamos falando sobre Jesus através dos evangelhos. Vamos prosseguir agora nesse momento. Vamos aprender muito mais ainda a respeito de Jesus nos 4 evangelhos. Então vamos falar agora aqui sobre comparando os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e João, 4 testemunhas diferentes, independentes entre si, todos, porém, por um objetivo, apresentando o Salvador do mundo. Ou por que não dizer, todos 4 evangelhos têm um só objetivo: apresentar Jesus como o Salvador do mundo. Várias passagens são repetidas e pelo menos 2 ou 3 evangelhos são acontecimentos relacionados ao ensinamento e fato mais conhecido do ministério de Cristo. Por outro lado, notamos que são 4 evangelhos, apresentando o Senhor sob 4 aspectos diferentes. Sem dúvida, fazem-no no poder do Espírito Santo, para que, uma vez somando nós suas descrições, tenhamos o perfil completo de Jesus Cristo. Portanto, queridos, são 4 evangelhos. Nós vamos ver agora o aspecto diferente desses 4 evangelhos. Cristo figurado nesses 4 evangelhos. Em Apocalipse capítulo de número 4, verso 7,
temos a descrição de 4 criaturas viventes que correspondem à significação dos 4 evangelhos e a sua apresentação de Cristo. Leia o referido texto bíblico antes de continuar seu estudo. Isso é importante, que você leia na seguinte questão os textos que eu vou apresentar aqui para você poder entender. Ezequiel, capítulo 1, verso 10, capítulo 10, verso 14 e 15, que deve referir-se ao mesmo seres, tá? Diz o texto que o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o rei dos animais. O evangelho de Mateus, na verdade, ele é considerado o evangelho do rei, baseado, tá, sobre Cristo figurado no Apocalipse. O segundo ser vivente é semelhante a um novilho, o boi que serve aos homens com grande paciência. O livro de Marcos é considerado o evangelho do servo de Deus. E é importante frisar que o próprio Jesus, ele disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O terceiro ser vivente tem um rosto como de homem. O livro de Lucas é o evangelho do Filho do Homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando voa. O livro de João é o evangelho do Filho de Deus. Jesus se assemelha à natureza da águia que voa e nos leva às alturas celestiais. Portanto, queridos, vamos agora ver aqui o propósito de cada escritor. Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, primeiramente escrito em hebraico ou aramaico. Visava especialmente os judeus, por isso o Antigo Testamento é nele citado muitas vezes. Marcos escreveu aos romanos. A maioria dos eruditos, baseado em evidências antigas, apontam Roma como o lugar em que ele foi escrito. Ou seja, os eruditos, eles apontam a cidade de Roma, aonde Marcos, de fato, escreveu o Evangelho. Então, queridos, Lucas escreveu aos gregos. Seu Evangelho é interessado pessoalmente a um amigo íntimo grego de nome Teófilo. Lucas, segundo Eusébio, era natural de Antioquia, na Síria. Para nós poder entender melhor, para que você também entenda melhor, faço uso da palavra de Deus encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então a palavra de Deus, ela está afirmando aqui esse histórico, né? Que de fato Lucas escreveu o seu evangelho interessado a essa pessoa, a esse seu amigo Teófilo. E é bom deixar frisado aqui que aqui o evangelho de Lucas se trata do primeiro tratado. Já o segundo tratado é Atos dos Apóstolos, o Ato do Espírito Santo e assim por diante. Esse
segundo tratado, ou seja, o livro de Atos, ele é o segundo tratado de Lucas. Prosseguindo aqui, vamos também falar sobre o Evangelho de João. No caso, o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. O local da sua escrita foi na cidade de Éfeso. E o evangelista João, ele escreveu esse evangelho interessado à igreja, na verdade, a fim de combater erros, tá? Dos gnosticismo quanto à divindade de Cristo, porque existia uma grande dúvida sobre a divindade de Cristo, tá? Então, Cristo, como eu já falei e volto a falar, ele é descrito como 100% Deus, 100% homem. Então, essa divindade faz toda a diferença em todo o contexto da história da igreja e todo o contexto da história da Bíblia. Então, queridos, João faz no seu livro a apresentação teológica de Cristo, de todos os evangelhos. O de João é o mais profundo. Vamos aqui agora, nesse momento, dar ênfase de cada escritor. Mateus enfatiza os sermões de Jesus, Marcos enfatiza os milagres de Jesus, Lucas enfatiza as parábolas de Jesus e João enfatiza a divindade de Cristo. Característica predominante de Cristo segundo cada escritor. Isso aqui é muito importante. Então, esse estudo aqui é um estudo resumido, é um pequeno estudo só para você ter uma noção, uma clareza de fato de Jesus sobre os 4 evangelhos. Então, vamos ver aqui a característica predominante de Cristo segundo cada escritor. Mateus profético é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esta declaração liga-o a 2 das mais importantes alianças do Antigo Testamento: a aliança davídica da soberania e a aliança abraâmica da promessa. Leia 2 Samuel capítulo 7, verso 8 e 16, e Hebreus capítulo 11, verso 17 e 19. Eu poderia ler aqui essas passagens bíblicas, mas justamente para que o vídeo não fique muito longo demais, eu estou citando a referência e você lê aí na sua casa aí, você faça o seu próprio estudo. Eu vou repetir aqui mais uma vez aqui a referência. Leia no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16, e carta aos Hebreus, melhor falando, capítulo 11, verso 17 e 19. O rei prometido, Jeremias, capítulo de número 23, verso 5, 2 Samuel 7, capítulo 7, verso 12 e 13. O renovo de Davi, Jeremias, capítulo 33, verso de número 15. Tá? Então, isso aqui é a característica predominante de Cristo segundo cada escritor. Mateus profético. Então, essa é uma visão que o escritor Mateus, ele define de Jesus, tá? Profético. Aí tá as referências que você pode estudar na sua casa, analisar com calma e ter um bom aproveito nesse estudo. Então, queridos, recapitulando aqui, de Mateus, profético, é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E agora nós vamos partir aqui para Marcos. Marcos, prático,
No Evangelho de Marcos, Jesus é visto como o poderoso obreiro, mais do que como mestre, mais atos do que palavra. Só para você poder entender, o Evangelho de Marcos, ele é considerado o Evangelho de ação. O servo do Senhor, o meu servo, o renovo. Zacarias capítulo 3, versículo 8. O versículo-chave está em Marcos capítulo 10, verso 45. Leia também Filipenses capítulo 2 e o verso de número 5 a 8. Então observe que aqui nós estamos falando sobre a característica predominante de Cristo segundo cada escritor, tá bom? Vamos falar agora de Lucas. Lucas, histórico. A vida de Jesus Cristo é narrado com grande beleza e perfeição. Lucas considerou o que eles representavam: a cultura, a filosofia, a sabedoria, a razão, a beleza e a educação. O homem perfeito, embora o Evangelho em apreço fale da divindade de Cristo, a ênfase está na perfeição da sua humanidade. Vamos agora ver também a visão do Evangelho de João, a visão. Só lembrando, mais uma vez, nós estamos neste momento falando sobre a característica predominante de Cristo segundo cada escritor. Vamos falar agora sobre a visão do escritor João. João espiritual. Somente João narra o primeiro ano do ministério de Jesus. No capítulo 2 e 4, somente ele relata os grandes ensinos de Jesus sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo. Somente ele narra os propósitos de Cristo na última ceia, capítulo 13, verso de número 16. Capítulo 13 a 16. O divino Filho de Deus. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, como está escrito no Evangelho de João, verso de número 31. O livro todo de João é um testemunho desta verdade. Então, queridos, nós estamos já se aproximando do final do nosso estudo. Só lembrando a vocês, nós estamos abordando ou estudando Jesus através dos evangelhos, tá? Nós estamos estudando Jesus através dos evangelhos. E para que você entenda, eu já tinha até falado, mas eu vou voltar a mencionar aqui para vocês que Jesus Cristo, ele é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia e foi o próprio Jesus quem declarou isso no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e o verso 39, onde ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, essa referência do Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, dá o respaldo legal que Jesus é o
tema central de toda a Bíblia, de toda a Escritura, é Jesus o tema central. E para finalizar esse estudo, eu quero falar algo para vocês aqui e deixar aqui colocado aqui na seguinte questão. Se nós for pegar a Bíblia, os evangelhos, 4 evangelhos, o que é que nós vamos ver lá nesses 4 evangelhos? Nós vamos entender que na ordem, ou seja, o primeiro evangelho, nós vamos ver lá quando nós abrimos a Bíblia, em Mateus está lá como que fosse o primeiro. Só que, o que eu quero dizer, na ordem cronológica, Mateus vem em primeiro, aí em segundo vem Marcos, em terceiro vem Lucas, e em quarto vem João. Só que na ordem da escrita, o primeiro evangelho foi escrito, foi o evangelho de Marcos, tá, queridos? Na ordem cronológica aparece Mateus na nossa Bíblia, mas na ordem da escrita, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Aí depois foi Mateus, aí mais adiante foi o evangelho de Lucas, e já por volta do ano 90 depois de Cristo foi o evangelho de João. Então chegamos ao final de mais um estudo esse que foi abordado o tema Jesus através dos evangelhos, onde nós aprendemos aqui coisas muito importantes e que vai dar um relevo mais abrangente no nosso conhecimento. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, comente aí, tá? Também compartilhe com outras pessoas, divulgue o nosso projeto, que é o projeto Teologia para Todos, onde nós levamos o conhecimento teológico para as pessoas que têm vontade de estudar teologia, no caso o básico, e onde não tem uma condição financeira para pagar um curso caríssimo. Então este projeto ele vem ajudar você, ele dá condições de você elaborar e você realizar o curso básico em teologia em um preço muito pequeno, um preço simbólico, que é só uma taxa de manutenção e por sinal é um valor único. Então entre aqui na descrição aqui, que eu vou deixar para vocês nesse link aqui do site, tá? Deus em Cristo abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.